Projeto Vida Harmônica apresenta o audiolivro Confissões, de Santo Agostinho. Livro 11º, Parte 1, Capítulo 1. Finalidade das Confissões. Porventura, Senhor, Tu que és eterno, ignoras o que te digo, não vês no tempo que se passa no tempo? Por que motivo então narrar-te essas coisas todas? Certamente não é para que as conheças, é para despertar em mim e nos que me leem nosso amor por Ti, para que todos exclamemos: grande é o Senhor e infinitamente digno de louvores. Já disse e torno a dizer, é pelo desejo de Teu amor que narro isso. Também nós oramos, e não obstante a verdade nos diz, o Pai sabe do que haveis mister antes mesmo de lhe pedires. Por isso, manifestamos nosso amor por Ti, confessando-Te nossas misérias e Tuas misericórdias para conosco, para que termines a nossa libertação que começaste, e para que deixemos de ser infelizes em nós, para sermos felizes em Ti. Pois nos chamaste para que fôssemos pobres de espírito, mansos, penitentes, famintos e sedentos de justiça, misericordiosos, puros de coração e pacíficos. Muitas coisas te narrei, conforme eu pude e conforme o desejo de minha alma, porque o que exigiste primeiro para que te confessasse, Senhor, meu Deus, porque és bom e porque Tua misericórdia é eterna. Capítulo 2. A inteligência das Escrituras. Quando poderei eu descrever com o poder de minha pena todas as exortações, todos os terrores, as consolações, as inspirações de que lançaste mão para me levar a pregar Tua palavra e dispensar ao povo Teu sacramento? Mesmo que eu fosse capaz de enumerar na ordem tais coisas, as gotas de meu tempo me são preciosas. Já há muito que anseio ardentemente meditar sobre Tua lei e te confessar nela minha ciência e minha ignorância, os albores de Tuas luzes na minha alma e o que ainda resta em mim de trevas, até que minha fraqueza seja absorvida por Tua força. Não quero gastar em outros cuidados as horas de liberdade que me restam além dos cuidados indispensáveis do corpo, do trabalho intelectual, dos serviços que devemos aos homens e dos que prestamos sem lhe dever. Senhor meu Deus, ouve minha prece, que Tua misericórdia atenda ao meu desejo, pois não arde só por mim, mas também para servir ao amor fraternal, e bem vês em meu coração que é assim. Permitas que Te sacrifique meu pensamento e minha língua, mas concede-me o que Te devo oferecer, porque sou pobre e indigente, enquanto és rico para todos os que Te invocam, e sem cuidados contigo cuidas de nossa existência. Livra-me, Senhor, da toda temeridade e de toda mentira que meus lábios e meu coração possam proferir. Que Tuas Escrituras sejam minhas castas delícias, que não me enganes nelas, nem com elas engane a ninguém. Senhor, ouve-me e tem compaixão, Senhor meu Deus, luz dos cegos e vigor dos fracos, mas também luz dos que veem e força dos fortes. Presta atenção à minha alma e ouve-a clamar do fundo do abismo. E se Teus ouvidos estão ausentes do abismo, para onde iremos? Por quem clamaremos? Teu é o dia e Tua é a noite. A um aceno do Teu querer, os minutos voam. Concede-me o tempo para meditar nos mistérios de Tua lei, e não a feche para os que lhe batem à porta. Não foi em vão que quiseste fossem escritas tantas páginas de obscuros segredos. Porventura estes bosques não terão seus cervos, que ali se abrigam, se alimentam, que aí passeiam, descansam e ruminam? Ó Senhor, aperfeiçoa-me e revela-me o sentido desses mistérios.
tua palavra é minha alegria. Tua voz está acima de todos os prazeres. Concede-me o que amo, porque ando enamorado e amar é um dom que me concedeste. Não abandone teus dons, nem deixe de regar tua erva sedenta. Te exaltarei por tudo o que descobrir em teus livros, que eu ouça a voz de teus louvores. Faz com que eu me inebrie de ti e que eu contemple as maravilhas de tua lei, desde o começo dos tempos, quando fizeste o céu, a terra, até que partilharemos do reino do perpétuo de tua cidade santa. Senhor, tem piedade de mim, ouve meu desejo. Julgo que não desejo nada da terra, nem ouro, nem prata, nem pedras preciosas, nem belas roupas, nem honrarias, nem prazeres carnais, nem de coisas necessárias ao corpo de nossa peregrinação desta vida. Tudo, aliás, nos é dado por acréscimo quando procuramos teu reino e tua justiça. Vê, meu Deus, de onde nasce meu desejo. Os ímpios contaram-me suas alegrias, mas esses prazeres não são como os proporcionados por tua lei. É ela que inspira meu desejo. Olha, ó Pai, olha, e vê e aprova. Queira tua misericórdia que eu encontre graça diante de ti, e que os arcanos secretos de tuas palavras se abram a meu espírito que bate às suas portas. Isso eu te suplico por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, aquele que está sentado à tua direita, o Filho do homem, a quem estabeleceste como mediador entre nós e ti. Por ele nos procuraste quando não te procurávamos, e nos procuraste para que te buscássemos. Em nome de teu Verbo, por quem criaste todas as coisas, e a mim, entre outras, de teu Filho unigênito, por quem chamaste à adoção o povo dos crentes, no qual também estou. Eu te conjuro por aquele que está sentado à tua direita e que intercede por nós, no qual estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que procura em teus livros. Moisés escreveu a respeito. Isto diz ele, isto diz a verdade. Capítulo 3. O que disse Moisés? Concede-me, Senhor, que eu ouça e compreenda como no princípio criaste o céu e a terra. Moisés assim o escreveu. Escreveu e partiu deste mundo, para onde lhe falaste, para junto de ti, e já não está presente para nós. Se estivesse aqui, detê-lo-ia e dele indagaria em teu nome o sentido de tais palavras, e absorveria com atenção as palavras que brotassem de sua boca. Se me falasse em hebraico, em vão sua voz bateria em meus ouvidos, e nenhuma ideia chegaria à minha mente. Mas se me falasse em latim, eu compreenderia suas palavras. Mas como saberia eu se ele dizia a verdade? E posto que o soubesse, sabê-lo-ia por seu intermédio? Não, mas saberia dentro de mim, no íntimo recesso do pensamento, que a verdade, que nem é hebraica, nem grega, nem latina, nem bárbara, sem auxílio de lábios ou de língua, sem ruído de sílabas, me diria: ele fala a verdade. E eu imediatamente, com a certeza da fé, diria àquele teu servo: tu dizes a verdade. Mas como não posso consultar a Moisés e a ti, ó verdade, cuja plenitude ele possuía quando enunciou tuas palavras, é a ti, meu Deus, que dirijo minha súplica. Perdoa meus pecados. Concedeste que teu servo dissesse essas coisas. Faz agora com que eu as compreenda. Capítulo 5. A palavra e a criação. De que modo criaste o céu e a terra, e de que instrumento te serviste para levar a cabo tão grandiosa obra? Pois não procedeste como artesão,
que formam um corpo de outro, conforme a concepção de seu espírito, que tem o poder de exteriorizar a forma que vê em si mesmo com o olhar do espírito. De onde lhe vem esse poder do espírito, senão de ti que o criaste? E essa forma ele a impõe a uma matéria que pré-existia, apta para ser transformada, como a terra, a pedra, a madeira, o ouro e tantas outras substâncias. Mas de onde proviriam essas coisas se não as tivesse criado? Criaste o corpo do artista, a alma que governa seus membros, a matéria que ele plasma, a inspiração que concebe e vê interiormente o que executará exteriormente. Deste-lhe os órgãos dos sentidos, intérpretes pelos quais materializa as intenções de sua alma, informam o espírito do que fizeram, para que este consulte a verdade, o juiz interior, para saber se a obra é boa. Tudo isso te louva como Criador de todas as coisas. Mas como os fizeste? Como criaste, meu Deus, o céu e a terra? Por certo, não criaste o céu e a terra no céu e na terra, nem tampouco os criaste no ar, nem sob as águas que pertencem ao céu e à terra. Não criaste o universo no universo, porque não havia espaço onde pudesse existir. Não tinhas à mão a matéria com que modelar o céu e a terra. E de onde viria essa matéria que não tinhas ainda feito para dela fazer alguma coisa? Que criatura pode existir que não exija tua existência? Contudo, falaste e o mundo foi feito. Tua palavra o criou. Capítulo 6. Como falou Deus? Mas como falaste? Porventura do mesmo modo como aquela voz que saindo da nuvem disse: Este é meu filho bem-amado. Essa voz fez-se ouvir e passou, teve começo e fim, suas sílabas ressoaram, depois passaram, em sucessão ordenada até a última, que vem depois de todas as outras, e depois foi o silêncio. Por onde se vê claramente que essa voz foi gerada por órgão temporal de uma criatura a serviço de tua vontade eterna. E essas palavras pronunciadas no tempo foram comunicadas pelo ouvido material à inteligência, cujo ouvido interior está atento à tua palavra eterna. E a razão comparou essas palavras, proferidas no tempo, com o silêncio de teu verbo eterno e disse: É diferente, muito diferente. Tais palavras estão bem abaixo de mim, nem sequer existem, pois fogem e passam, mas o verbo de Deus permanece sobre mim eternamente. Se foi, portanto, com estas palavras sonoras e passageiras que ordenaste que se façam o céu e a terra, se foi assim que os criaste, conclui-se que já havia, antes do céu e da terra, uma criatura temporal, cujos movimentos puderam fazer vibrar essa voz no tempo. Ora, não havia corpo algum antes do céu e da terra, ou se algum existia, tu certamente já o tinhas criado, não por meio de uma voz passageira, justamente para que pudesse soar essa voz passageira para dizer: façam-se o céu e a terra. E fosse o que fosse o ser de onde saísse tal voz, não teria existido se não o tivesses criado. Mas para criar esse corpo, necessária a emissão destas palavras, de que palavra a serviste? Capítulo 7. A palavra coeterna. É assim que nos convidas a compreender o Verbo, que é Deus junto de ti, que também és Deus, Verbo pronunciado eternamente, pelo qual tudo é pronunciado eternamente. O que é dito não é uma sequência de palavras, ou uma palavra que é seguida por outra, como que a concluir uma frase, mas tudo é dito simultânea e eternamente. Do contrário,
já haveria tempo e mudança, e não a verdadeira eternidade, nem a verdadeira imortalidade. Isto eu o sei, meu Deus, e por isso eu te dou graças. Eu sei e te confesso, Senhor, e também o sabe todo aquele que não é ingrato à infalível verdade. Sabemos, Senhor, sabemos que não ser mais depois de ter existido, ou passar a ser quando ainda não se existia, é o morrer e o nascer. Mas em teu verbo, por ser verdadeiramente imortal e eterno, nada desaparece nem tem sucessão. Com o teu verbo, que é coeterno, enuncias eternamente e a um só tempo tudo o que dizes. E o que se realiza é o que dizes que se faça. Não é de outro modo, senão pelo verbo que crias. Todavia, os seres criados por tua palavra não chegam à existência simultaneamente, desde toda a eternidade. Capítulo 8. A verdadeira luz. Imploro-te, Senhor meu Deus, qual o porquê disso tudo? De certo modo eu compreendo, mas não sei como exprimi-lo. Poderia dizer que tudo que tem começo e fim começa e acaba, quando a razão eterna, que não tem começo nem fim, sabe que deve começar ou acabar? Essa inteligência é teu verbo, que é o princípio, porque também nos fala. Assim falou-nos no Evangelho com voz humana, e a palavra ecoou exteriormente nos ouvidos dos homens, para que crescem nele e o buscassem em seu íntimo, e o encontrassem na eterna verdade, onde um bom e único Mestre instrui todos os seus discípulos. Aí, Senhor, ouço tua voz a me dizer que só nos fala verdadeiramente quem nos ensina, e quem não nos instrui, mesmo que fale, não nos diz nada. Mas quem nos ensina, senão a verdade imutável? As lições da criatura mutável têm o único valor de nos conduzir à verdade que é imutável. Nela, verdadeiramente aprendemos quando, de pé, a ouvimos, alegrando-nos por causa da voz do esposo que nos reconduz àquele de quem viemos. Por isso, ele é o princípio, pois se ele não permanecesse, não teríamos para onde voltar de nossos erros. Quando voltamos de um erro, temos plena consciência dessa volta, e é para que tomemos consciência de nossos erros que ele nos instrui, porque ele é o princípio e sua palavra é para nós. Capítulo 9. A voz do Verbo. É nesse princípio, ó Deus, que criaste o céu e a terra, em teu Verbo, em teu Filho, em tua virtude, em tua sabedoria, em tua verdade, falando e agindo de modo admirável. Quem o poderá compreender ou explicar? Que luz é essa que por vezes me ilumina e que fere meu coração sem o lesar? Atemorizo-me e inflamo-me. Tremo porque de certo modo sou tão diferente dela e inflamo-me porque também sou semelhante a ela. A sabedoria é a mesma sabedoria que brilha em mim de quando em quando. Ela rasga as nuvens de minha alma, que novamente me encobrem quando dela me afasto, pelas trevas e pelo peso de minhas memórias. Na indigência meu vigor enfraqueceu de tal modo que nem posso mais suportar o meu bem, até que tu, Senhor, que te mostraste compassivo com todas as minhas iniquidades, cures também todas as minhas fraquezas. Redimirás minha vida da corrupção, hás de me coroar na piedade e na misericórdia, e saciarás com teus bens meus desejos, porque minha juventude será renovada com a da águia. Pela esperança formos salvos e aguardamos com paciência o cumprimento de tuas promessas. Ouça, pois, tua voz em seu interior. Quem puder, eu o quero clamar, cheio de fé em teu oráculo,
Como são magníficas as tuas obras, Senhor, que tudo criaste em tua sabedoria. Ela é o princípio, e nesse princípio criaste o céu e a terra. Capítulo 10. Que fazia Deus antes da criação? Com certeza ainda estão cheios do erro do velho homem os que nos dizem: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso, se nada fazia, por que não continuou se abster sempre de qualquer ação? Se em Deus apareceu um movimento novo, uma vontade nova de dar o ser ao que ainda não tinha criado, como falar de uma verdadeira eternidade se nela nasce uma vontade de que não existia antes? Mas a vontade de Deus não é uma criatura. Ela é a anterior a toda criatura. Nenhuma criação seria possível se a vontade do Criador não a precedesse. A vontade, portanto, pertence à própria substância de Deus. Logo, se na substância de Deus nasce algo que antes não existia, não se pode mais com verdade chamá-la eterna. E se desde toda a eternidade Deus quis a existência da criatura, por que a criatura também não é eterna? Capítulo 11. Tempo e eternidade. Os que assim falam não te compreendem ainda, ó sabedoria de Deus, luz das inteligências. Não compreendem ainda como é criado o que é criado por ti e em ti. Esforçam-se por saborear as coisas eternas, mas seu espírito voa ainda sobre as realidades passadas e futuras. Quem poderá deter esse pensamento? Quem o fixará por um momento, para que tenha um rápido vislumbre do esplendor da eternidade imutável e a compare com os tempos impermanentes, para perceber que qualquer comparação é impossível? Então veria que a sucessão dos tempos não é feita senão de uma sequência infindável de instantes, que não podem ser simultâneos, que, pelo contrário, na eternidade, nada é sucessivo, tudo é presente, enquanto o tempo não pode ser de todo presente. Veria que todo o passado é repelido pelo futuro, que todo o futuro segue o passado, que tanto o passado como o futuro tiram seu ser e seu curso daquele que é sempre presente. Quem poderá deter a inteligência do homem para que pare e veja como a eternidade imóvel, que não é futura nem passada, determina o futuro e o passado? Acaso poderá realizar isso minha mão? Ou esta minha língua, com a palavra, poderia realizar tal obra? Capítulo 12. Deus antes da criação. Eis-me a resposta à questão: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Não responderei jocosamente como alguém para contornar a dificuldade do problema. Preparava o inferno para os que prescutam esses mistérios profundos. Uma coisa é compreender e outra é brincar. Não, essa não será a minha resposta. Prefiro dizer, não sei, pois de fato não sei, que ridicularizar quem faz pergunta tão profunda ou louvar quem responde com sofismas. Mas eu digo que tu, meu Deus, és o Criador de toda criatura. E se por céu e terra se estende toda criatura, não temo afirmar, antes que Deus criasse o céu e a terra, nada fazia. De fato, se tivesse feito alguma coisa, o que poderia ser, senão uma criatura? Oxalá eu soubesse tudo o que desejo saber, como sei que nenhuma criatura foi criada antes da criação. Capítulo 13. O tempo antes da criação.
Se algum espírito leviano, vagando por tempos imaginários anteriores à criação, se admirar que o Deus Todo-Poderoso, tu, que criaste e conservas todas as coisas, ó Autor do céu e da terra, tenha te mantido inativo até o dia da criação, por séculos sem conta, que esse desperte e tome consciência do erro que gera a sua admiração. Como, pois, poderiam transcorrer os séculos se tu, Criador, ainda não os tinha criado? E poderia o tempo fluir se não existisse? E como poderiam os séculos passar se jamais houvessem existido? Portanto, como és o Criador de todos os tempos, se é que houve algum tempo antes da criação do céu e da terra, como se pode afirmar que ficaste ocioso? Pois também criaste esse mesmo tempo, e este não poderia passar antes que o criasses. Se, porém, antes do céu e da terra não havia tempo algum, por que perguntam o que fazias então? Não poderia haver então se não existia o tempo. Não é no tempo que és anterior ao tempo. De outro modo, não precederias a todos os tempos. Precedes, porém, a todo o passado na altura de tua eternidade sempre presente. Dominas todo o futuro porque estás por vir e que quando chegar já será passado. Contudo, tu és sempre o mesmo e teus anos não passam jamais. Teus anos não vão nem vêm, mas os nossos vão e vêm, para que todos possam existir. Teus anos existem simultaneamente, pois não fluem, não passam, não são expulsos pelos que vêm, porque não passam. Os nossos, ao contrário, só existirão todos quando não mais existirem. Teus anos são como um só dia, e teu dia não é uma repetição cotidiana, é um perpétuo hoje, porque teu hoje não cede o lugar ao amanhã e nem sucede ao ontem. Teu hoje é a eternidade. Por isso geraste um filho coeterno a quem disseste: hoje te gerei. Todos os tempos são obra tua e tu existes antes de todos os tempos. É, pois, inconcebível que tenha existido tempo quando o tempo ainda não existia. Capítulo 14, que é o tempo. Não houve, pois, tempo algum em que nada fizesses, pois fizeste o próprio tempo. E nenhum tempo pode ser coeterno contigo, pois é imutável. Se o tempo também o fosse, não seria tempo. Que é, pois, o tempo? Quem poderia explicá-lo de maneira breve e fácil? Quem pode concebê-lo, mesmo no pensamento, com bastante clareza para exprimir a ideia com palavras? E, no entanto, haverá noção mais familiar e mais conhecida usada em nossas conversações? Quando falamos dele, certamente compreendemos o que dizemos. O mesmo acontece quando ouvimos alguém falar do tempo. Que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei, mas se quiser explicar a quem indaga, já não sei. Contudo, afirmo com certeza e sei que se nada passasse, não haveria tempo passado, que se não houvesse os acontecimentos, não haveria tempo futuro, e que se nada existisse agora, não haveria tempo presente. Como então podem existir estes dois tempos, o passado e o futuro, se o passado já não existe e se o futuro ainda não chegou? Quanto ao presente, se continuasse presente e não passasse ao pretérito, não seria tempo, mas eternidade. Portanto, se o presente, para ser tempo, deve tornar-se passado, como podemos afirmar que existe, se sua razão de ser é aquela pela qual deixará de existir? Por isso, o que nos permite afirmar que o tempo existe
é a sua tendência para não existir. Capítulo 15. Tempo longo, tempo breve. No entanto, dizemos que o tempo é longo ou breve, o que só podemos dizer do passado e do futuro. Chamamos longo, digamos, os 100 anos passados, e longo também os 100 anos posteriores ao presente. Um passado curto para nós seriam os 10 dias anteriores a hoje, e breve futuro os 10 dias seguintes. Mas como pode ser longo ou curto o que não existe? O passado não existe mais e o futuro não existe ainda. Por isso não deveríamos dizer o passado é longo, mas o passado foi longo e o futuro será longo. Senhor, que és a minha luz, tua verdade não escarnecerá também nisso, homem? Esse tempo passado foi longo quando já havia passado ou quando ainda estava presente? Porque ele só podia ser longo enquanto existia alguma coisa que pudesse ser longa. Mas uma vez passado, não existia mais, donde se conclui que não podia ser longo porque já deixara de existir. Não digamos, portanto, o tempo passado foi longo, mas não encontraremos nada que pudesse ter sido longo uma vez passado, não existe mais. Mas digamos, o tempo presente foi longo, porque só era longo enquanto presente. Ainda não havia passado, ainda não havia deixado de existir, e por isso era suscetível de ser longo. Mas logo que passou, deixou de ser longo, porque cessou de existir. Mas vejamos, ó alma humana, se o tempo presente pode ser longo, porque foi-te dada a prerrogativa de perceber e medir os momentos. Que me respondes? Por acaso 100 anos presentes são um tempo longo? Consideremos antes de 100 anos podem ser presentes. Se for o primeiro ano que corre, está presente, mas os outros 99 ainda são futuros e, portanto, ainda não existem. Se estamos no segundo ano, já temos um ano passado, o segundo presente e todos os outros no futuro. Desse período de 100 anos, seja qual for o ano que supomos presente, todos os que o precederam serão passados, e todos os que estão por vir, futuros. Portanto, os 100 anos não podem estar simultaneamente presentes. Vejamos agora se pelo menos o ano em curso é presente. Se estamos no primeiro mês, os outros são futuros. Como assim? Mas se estamos no segundo, o primeiro será passado e os demais futuros. Assim, o ano que corre não está todo presente. E como não está todo presente, não é, portanto, verdade dizer-se que o ano esteja presente. Um ano compõe-se de 12 meses, e seja qual for o mês considerado, será o único em curso. Mas o mês em curso não é presente, mas somente o dia. Vale o que dissemos antes. Se estamos no primeiro dia, todos os outros são futuros. Se estamos no último, todos os outros são passados. E se estamos entre um desses 2 dias, esse dia está entre os 2 dias passados e os futuros. Eis, portanto, esse tempo presente, o único que julgávamos poder chamar de longo, reduzido ao espaço de um só dia. Mas examinemos esse único dia, porque nem mesmo ele é todo presente. Compõe-se de dia e noite, num total de 24 horas. Relativamente à primeira hora, todas as outras são futuras. Em relação à última hora, todas as outras são passadas. Cada hora intermediária tem atrás de si horas passadas e diante de si horas futuras. Mas também essa única hora é composta de fugitivos instantes,
Tudo que dela correu é passado, e tudo que ainda lhe resta é futuro. Se pudermos conceber um lapso de tempo que não possa ser subdividido em frações, por menores que sejam, só essa fração poderá ser chamada de presente, mas sua passagem do futuro para o passado seria tão rápida que não teria nenhuma duração. Se a tivesse, dividir-se-ia em passado e futuro, mas o presente não em duração alguma. Qual seria, pois, o tempo que podemos chamar de longo? Seria acaso o futuro? Mas nós não dizemos que o futuro é longo porque ainda não existe e por isso não pode ser longo. Dizemos, será longo. E quando se dará? Se atualmente ele ainda está no porvir, não pode ser longo, não existindo ainda, não pode ser longo. Mas somente poderá ser longo na hora em que emergir do futuro, que ainda não existe, em que começar a ser e a se tornar presente, de modo que possa ser longo. Nesse caso, o presente nos clama, pelo que dissemos que ele não pode ser longo. Capítulo 16. A medida do presente. E contudo, Senhor, percebemos os intervalos de tempos, os comparamos entre si e dizemos que uns são mais longos e outros mais breves. Medimos também o quanto uma duração é maior ou menor que outra, e respondemos que esta é o dobro ou o triplo de outra, que aquela é simples ou que ambas são iguais. Mas é o tempo que passa que medimos quando percebemos passar. Quanto ao passado, que não existe mais, e o futuro, que não existe ainda, quem poderá medi-los a menos que ouse afirmar que o nada pode ser medido? Assim, quando o tempo passa, pode ser percebido e medido. Porém, quando já decorreu, ninguém o pode medir ou sentir, porque já não existe. Capítulo 17. O passado e o presente. Pai, apenas pergunto, não estou afirmando, meu Deus. Ajuda-me, dirige-me. Quem ousaria afirmar que não existe 3 tempos, como aprendemos na infância e como ensinamos às crianças, o passado, o presente e o futuro? Será que só o presente existe porque os demais, o passado e o futuro, não existem? Ou será que eles também existem, e então o presente provém de algum lugar oculto, quando de futuro se torna presente, e também se retira para outro esconderijo, quando de presente se torna passado? E os que predisseram o futuro, onde o viram, se ele ainda não existe? É impossível ver-se o que não existe. E os que narram o passado, diriam mentiras se não vissem os acontecimentos com o espírito? Ora, se esse passado não tivesse existência alguma, seria absolutamente impossível vê-lo. Por conseguinte, o futuro e o passado também existem. Capítulo 18. As previsões. Permite-me, Senhor, que eu leve adiante minhas investigações, Tu que és minha esperança. Faze que minha tentativa não seja perturbada. Se o futuro e o passado existem, quero saber onde estão. Se ainda não posso compreender, sei, todavia, que, onde quer que estejam, não existem nem como futuro, nem como passado, mas apenas como presente. Se também ali estiver enquanto futuro, então ainda não existirá. Se o passado aí estiver como passado, já não estará lá. Portanto, no lugar e no modo que estiverem, só podem existir como presentes. Quando relatamos acontecimentos verídicos do passado, o que vem à nossa memória não são os fatos em si, que já deixaram de existir,
mas as palavras que exprimem as imagens dos fatos que, através de nossos sentidos, gravaram em nosso espírito suas pegadas. Minha infância, por exemplo, que não existe mais, pertence a um passado que também desapareceu, mas quando eu a evoco e passo a relatá-la, vejo suas imagens no presente, imagens que ainda estão na minha memória. E na predição do futuro, meu Deus, seguiria um processo análogo? Os fatos que ainda não existem serão representados antecipadamente em nosso espírito como imagens já existentes? Eu ignoro. O que sei é que, habitualmente, premeditamos nossas ações futuras e que essa premeditação pertence ao presente, enquanto esta começará a existir, pois então não será mais futura, mas presente. Seja qual for a natureza desse misterioso pressentimento do futuro, o certo é que apenas se pode ver aquilo que existe. Ora, o que já existe não é futuro, mas presente. Quando se diz que se vê o futuro, o que se vê não são os fatos futuros em si, que ainda não existem porque são futuros, mas suas causas, ou talvez sinais prognósticos, causas e sinais que já existem. Estes não são, pois, futuros, mas presentes, para os que as veem. E é graças aos vaticínios que o futuro é concebido pelo Espírito e profetizado. Esses conceitos já existem, e os que predizem o futuro veem-nos presentes em si mesmos. Gostaria de apelar para um exemplo tomado entre os muitos possíveis. Vejo a aurora e prognostico o nascimento do sol. O que vejo é presente, o que anuncio é futuro. Não o sol que já existe, mas seu surgimento que ainda não ocorreu. Contudo, se eu não tivesse uma imagem mental desse surgimento, como agora quando falo dele, ser-me-ia impossível a previsão. Mas essa aurora que vejo não é o nascimento do sol, embora o preceda, nem o é tão pouco a imagem que trago em meu espírito. As duas coisas estão presentes, eu as vejo, e assim como predizer o que vai acontecer. O futuro, portanto, ainda não existe. Se ainda não existe, não existe no agora, e se não existe, não pode ser visto de modo algum, mas pode ser prognosticado pelos sinais presentes, que já existem e podem ser vistos. Capítulo 19. Oração. Mas tu que és soberano sobre tuas criaturas, de que modo ensinas às almas os fatos por vir, como revelas aos teus profetas? De que modo ensinas o futuro, tu para quem o futuro não existe? Ou antes, como ensinas os sinais presentes dos fatos futuros? Pois o que ainda não existe não pode ser ensinado. O teu modo misterioso de agir está muito acima de minha inteligência, sobrepuja minhas forças. Por mim mesmo eu não o poderia alcançar, mas podê-lo-ei por ti, quando me concederes, ó doce luz dos olhos de minha alma. Capítulo 20. Conclusão. O que agora parece claro e evidente para mim é que nem o futuro nem o passado existem, e é impróprio dizer que há 3 tempos, passado, presente e futuro. Talvez fosse mais correto dizer há 3 tempos, o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. E essas 3 espécies de tempos existem em nossa mente e não as vejo em outra parte. O presente do passado é a memória. O presente do presente é a percepção direta. O presente do futuro é a esperança. Se me é lícito falar assim, vejo e confesso que há 3 tempos.
Diga-se também que são os 3 tempos, presente, passado e futuro, como abusivamente afirma o costume. Não me importo, nem me oponho, nem critico o modo de falar, desde que fique bem entendido o que se diz e que não se acredite que o futuro já existe e que o passado ainda existe. Uma linguagem que expresse com termos exatos é incomum. Com muita frequência falamos com impropriedade, mas entende-se o que queremos dizer. Dulcis memoria, cancera cornis caria, sed super me omnia, reius dulcis presentia. Canitus tuarius, nil auditur condius, nil cogitatur dulcius, quam Iesus ei Filius. Canitus suavius, nil auditur condius, nil cogitatur dulcius, quam Iesus ei Filius. Iesus pes venire, quam Deus es venire, quam manus sequerendimus, sed quid invenientibus. Iesus es penitentibus, quam Deus es penitentibus, quam onus sequerendimus, sed quid invenientibus.
vossum gratia